Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de reflexão para os irmãos. Isaías capítulo 6. Podem ficar assentados mesmo, eu vou ler só parte de um versículo. Deus abençoe, obrigado. Isaías capítulo 6. Que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Só até aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Agora à tarde eu estava pensando um pouco, e o Senhor me fez lembrar desse texto. Isaías, ele vivia no palácio. Isaías, ele tinha todo o conforto possível da sua época, mas ele já era profeta também. Ele já era um homem chamado por Deus. Mas quando você vai ler o livro, quando você vai ler Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 23, 24, existe ou existiu um Isaías, do capítulo 1 até o capítulo de número 5, era um Isaías. E existiu um outro Isaías, que é o mesmo personagem, do capítulo 6 para frente. O que me chamou a atenção, eu quero transmitir isso a você, é que Isaías, ele já tinha certa intimidade com Deus, tanto é que ele profetizou, já sabia que ele era um escolhido de Deus, tanto que Deus falava com ele. Só que Deus, ele queria mais, ele queria Isaías mais próximo dele. Ele queria Isaías mais próximo. Eu sei que todos nós que estamos aqui temos as nossas convicções, sabemos que fomos chamados por Deus, sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, sabemos que Deus fala conosco através da sua palavra. Só que Deus, ele quer um pouco mais, porque Deus, ele quer revelar algo, e o que ele quer revelar a nós, ele não vai revelar a nós enquanto nós estiver onde estamos. Eu vou dizer de novo. Deus não vai revelar a nós aquilo que ele quer revelar enquanto nós estiver da maneira que estamos. Nós ainda não alcançamos o nível de intimidade com ele como ele deseja. Porque o que Deus quer revelar a nós é muito maior do que aquilo que pensamos. Até o capítulo 5 de Isaías, sem dúvida alguma, ele não imaginava que Deus tinha revelações tão importantes para deixar a nós. Ele não tinha essa convicção, porque ele estava acostumado naquele nível de espiritualidade,
do conforto também do palácio. Tudo estava muito bom. Agora Deus, Ele permite uma situação. Uzias tentou fazer algo que não estava na sua alçada. Uzias era rei, não sacerdote. No capítulo 24, você vai ver isso. Uzias, ele, depois de ter conquistado muitas coisas, era um homem segundo o coração de Deus também. Havia conquistado muitas coisas, só que ele permitiu a soberba invadir o seu coração. E ele sentiu-se no direito de entrar na casa de Deus e exercer o ofício sacerdotal. Quando ele pega o incensário, mesmo sendo impedido pelos sacerdotes que ali estavam, ele usou a autoridade de rei, pegou o incensário, e quando ele pega o incensário para exercer o ofício sacerdotal, Deus o feriu com uma lepra na testa. Ele foi tirado imediatamente, colocado em uma casa de repouso. Jotão, seu filho, assumiu o seu lugar. Agora, Uzias morre. É por isso que Isaías faz questão de escrever isso aqui, porque aqui foi um divisor de águas na vida desse homem. Foi um divisor de águas. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu mudei de vida. Eu me aproximei um pouco mais de Deus. Deus revelou coisas grandiosas a Isaías. Eu estou contando para você o que aconteceu aqui simplesmente para lhe fazer um questionamento. Será que vai ser preciso Deus tirar alguma coisa de você para você entender que você precisa aproximar dele? Será que vai ser preciso Deus permitir uma situação catastrófica na sua vida para você se aproximar um pouco mais dele? Isaías poderia sim ter visto Deus antes da morte do rei Uzias, só que ele procrastinou. Estava muito bom, estava confortável, estava vivendo a vida. Mas chega um momento que Deus diz: até aqui. Agora você vai experimentar um pouquinho de lágrimas, de dores. O sofrimento, via de regra, ele nos aproxima de Deus. O sofrimento nos quebranta. O sofrimento nos humilha. O sofrimento nos faz fazer renúncias. Mas você não precisa esperar isso. Eu não preciso, nós não precisamos esperar essas coisas. Deus está nos dando a oportunidade de nos aproximar dele, de chegar mais perto dele. E o mais incrível, que Deus sempre vai estar disponível. Tiago disse: achegar-vos a Deus e ele achegará a vós. Deus sempre está disponível. Deus nunca estará disponível a você. Ele sempre está disponível. Não precisa de Uzias morrer na sua vida para você viver algo novo da parte de Deus. Só precisa você decidir se aproximar de Deus. Mas para se aproximar de Deus tem que ter uma mente sadia. É preciso ter a consciência plena
de que quando você se posicionar para se aproximar de Deus, naturalmente, o inimigo da sua alma vai tentar lhe impedir. Alguma coisa vai acontecer na sua caminhada, algum problema vai acontecer, alguma situação adversa vai interpor o seu caminho. Mas seja focado, continue avançando, não olhe nem para a direita e muito menos para a esquerda, tem um alvo a ser atingido. Você precisa seguir em frente. Você não pode desanimar com os problemas da vida. Você não deve se abater porque está doendo, porque as coisas não estão dando certo. Você não deve parar simplesmente porque as coisas estão difíceis. Quando as coisas estiverem difíceis, é aí que você precisa se posicionar. Porque quando está tudo bem, nós estamos no conforto do palácio de Uzias. Nós somos crentes, tememos a Deus, mas estamos no palácio. Chegará um momento em que Deus vai tirar você do conforto. Sabe por que Deus vai fazer isso? Porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele te ama, e porque Ele te ama, Ele vai fazer acontecer. Porque Ele te ama, vai permitir uma situação adversa. Porque Ele te ama, Ele vai deixar lágrimas rolar no seu rosto. Porque Ele te ama, Ele vai deixar essa dor aumentar. Porque Ele te ama, Ele vai deixar alguém partir. Porque Ele te ama, Ele vai permitir. Mas nunca se esqueça, Ele sempre estará disponível. Achegar-vos a Deus, e Ele vai chegar também a você.